irmãos, meu nome é Suzane Martins, você está no Evangelho da... No review de hoje nós iremos analisar o livro Cicatrizes, encontrando paz e propósito nas feridas do seu passado. Eu não estou com esse livro em mãos, porque foi um livro emprestado por uma amada amiga e irmã. Esse livro me ajudou bastante em um momento de dificuldade e tristeza. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi nesse livro. Eu deixei algumas anotações guardadas comigo quando eu li esse livro, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. O livro Cicatrizes, Encontrando Paz e Propósito nas Feridas do Seu Passado, escrito por Sharon James, acho que é assim o nome dela, não sei se estou pronunciando certo. O primeiro capítulo desse livro vai falar sobre as cicatrizes, conta uma história. E nesse capítulo, a autora vai descrever cicatrizes que sofremos, cicatrizes físicas, que deixam uma história para contar. E ela vai falar como podemos aplicar essa verdade às nossas feridas internas, aquelas feridas que estão em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração. A autora vai dizer o seguinte: adquirimos cicatrizes de uma dessas formas, por alguma coisa que nos foi feita por outra pessoa, ou por alguma coisa que foi feita por nosso intermédio, decorrente de nossos erros e fracassos. Seja como for, creio que não precisamos esconder a cicatriz, nem nos envergonhar delas. As cicatrizes são como um convite para compartilharmos o poder de cura de Jesus Cristo com este mundo ferido, porque as cicatrizes, pela própria definição, envolvem a palavra cura. No segundo capítulo, a autora vai falar sobre reconhecendo Jesus em nossas cicatrizes. Ela vai falar da importância de contar as nossas histórias, dos nossos testemunhos, de nossas cicatrizes e da cura que Deus efetuou em nós. Esse pode ser um meio de nos aproximar dos feridos. Ela vai citar João 20, 25, 28. E ela vai até dar uma nota de Rick Warren, acho que é o nome dele, do livro Em Uma Vida com Propósito. Ele vai dizer o seguinte: histórias pessoais são mais fáceis de processar e relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las. Elas prendem a nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os incrédulos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram histórias compartilhadas. Criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para os delas. E foi exatamente dessa forma que essa amiga, que essa irmã fez comigo. Ela começou comigo durante esse período, ela esteve muito próxima de mim, me consolou e ela relatou também processos que ela teve que passar, como foi o processo de cura, como o Senhor a ajudou. E mais do que isso, ela me emprestou esse livro, que foi pra ela, foi precioso para ela e ela repassou, não deixou guardado somente para ela repassou para mim também, e foi muito precioso para mim esse período. E no terceiro capítulo, a autora vai falar sobre meditando no propósito de nossas cicatrizes. Ela vai citar Romanos 8, 28. E ela vai dizer que começou a enxergar a vida pela perspectiva de Deus. Ele tem grandes propósitos em nossas provações. Ela vai dizer que provações não são atos aleatórios com a finalidade de tornar-nos profundamente infelizes ou destruir-nos. Elas têm o objetivo de nos aperfeiçoar e nos fortalecer. Quando dores ou sofrimentos surgem, somos levados a sempre nos questionarmos os porquês. E nem sempre iremos encontrar respostas, porém Deus nos ensina até mesmo no silêncio. Ela vai dizer assim: há muito propósito nas cicatrizes do passado. Elas ampliam nosso conhecimento a respeito do caráter de Deus, fortalecem nossa fé, amadurecem o nosso caráter, purificam nossa alma, clareiam nossa visão, inflamam nossas paixões e amolecem o nosso coração. No capítulo 4, ela vai falar sobre investir em outras pessoas para redimir o sofrimento. Em primeira instância, eu observei nesse capítulo que na maioria dos relatos sobre traumas e outras coisas, são cultivados e levados ao pecado. Ela vai dizer o seguinte: Satanás fará o possível para nos tentar e não confiar em Deus, porque ele sabe que o nosso desejo de nos colocarmos nas mãos santas de Deus nos levará à completa redenção. A redenção ocorre quando o sofrimento é tratado e transformado de modo tão completo que não apenas perde o seu poder de nos prejudicar, mas também ganha o poder de fazer algo bom. E somente aqueles que sofrem, que já passaram pela dor, é capaz de ajudar os que estão sofrendo. É essa ideia que ela vai repassar. Ela também vai dizer que as pessoas que estão sofrendo, física ou psicologicamente, padecem, geralmente, de uma sensação opressiva de solidão. Sentem-se abandonados por Deus e também pelas outras pessoas, porque precisam suportar a dor sozinhas. E não há ninguém que as compreenda inteiramente. Ela também vai fazer uma citação de Philip Yancey: onde está Deus quando chega a dor? Ele vai dizer o seguinte: todos nós somos vasos trancados de uma forma ou de outra. Todos nós temos nossas imperfeições. Imperfeições são nossas. Não tenham medo de suas imperfeições. Olhem para as coisas positivas. Não fiquem remoendo coisas más. Eu fiz isso ou fiz aquilo. E ele vai dizer: eu fiz isso e foi a maior bênção da vida. No capítulo 5, ela vai falar sobre substituindo as feridas. No capítulo 5, ela vai falar sobre substituindo as feridas por cicatrizes. Nesse capítulo, ela vai relatar a importância de esquecer o passado e parar de dar ênfase às coisas que acontecem antes. Ela vai citar Hebreus 10, 17, Filipenses 3, 13 e 14. Ela também vai falar sobre como nos tornamos cômodas à dor e à escravidão da culpa e passado. E descreve a cura do paralítico lá em João 5, 6. Ela vai dizer o seguinte também: parece uma pergunta comum. Não, às vezes, nós nos acostumamos a viver doentes. Apegamos-nos às nossas feridas. O sofrimento pode tornar-se um ídolo.
Nem sempre há cura imediata. Às vezes o Senhor quer nos ensinar ao longo do processo. E ela vai dizer que ao longo desse processo existem alguns estágios. O primeiro é o estágio da negação e isolamento. O segundo estágio do sofrimento é a ira. O terceiro é a barganha. O quarto, a depressão. O quinto, a aceitação. E o sexto, a ressurreição. Ela vai dizer que devemos chorar as perdas, mas que também, ao terminar o choro, se inicia uma nova vida. No sexto capítulo, ela vai falar sobre restaurando o coração despedaçado. Nesse capítulo, ela vai relatar as cicatrizes de uma criança indesejada, os traumas que acompanham a culpa e os pesos. Ela também vai relatar os traumas, os pecados e o que acompanham o abuso sexual e sobre o perdão para com aqueles que nos feriram. Ela vai dizer o seguinte: a falta de perdão pode ser comparada a um parasita. Alimenta-se da ira e da mágoa do seu hospedeiro e encontra seu maior nutriente no sofrimento humano. Prospera um ciclo de cenas repetidas, angústias relembradas e justificação requentada para agarrar-se firmes aos rancores. Essencialmente, a falta de perdão aumenta o nosso desejo de vingança. Perdoar não é. Ela vai dizer o que não é perdoar. Ela vai dizer que perdoar não é dizer que não foi errado, absolver a pessoa do erro, negar que houve erro, fingir que não aconteceu. Ela vai dizer que perdoar é esquecer a vingança, libertar a pessoa das amarras, recusar que a amargura e ódio controle, deixar o passado para trás. Ela também vai falar sobre a importância de nos ver como Deus nos enxerga, não pelo que os outros dizem que somos. No capítulo 7, ela vai falar sobre recebendo graça e perdão. Nesse capítulo, ela vai falar sobre a importância de reconhecer e receber o perdão e a graça de Deus. Um exemplo que ela vai dar é quando Davi pecou. E ela vai deixar a seguinte citação: não há nada que possamos fazer para ganhar o perdão de Deus. Nada. Não temos esse poder. Somente Ele tem esse poder. Somente quando aceitamos a posse de nossa impotência e nosso desamparo, quando reconhecemos que somos miseráveis, a porta da misericórdia de Deus pode fazer algo belo em nós. Ela também vai fazer uma citação do Evangelho Maltrapilha, do livro Evangelho Maltrapilha. E ela vai falar que a graça e o perdão de Deus estão intimamente ligados à atitude de nossos corações em relação ao pecado. Ela vai dizer o seguinte também. Ela relata a diferença de perda e no arrependimento de Davi e de Saul. Ela vai dizer que Deus atende o nosso pedido, estende graça e perdão. Só que cabe a nós aceitá-los e crer nele. No 8º capítulo, ela vai falar sobre abandonando a nuvem de vergonha. Nesse capítulo, a autora vai falar sobre a origem da vergonha com o pecado lá no Éden. Ela vai dissertar a respeito de Gênesis 3. E ela vai falar, e eu vejo aqui nesse capítulo uma grande ligação com o livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. E ela vai dizer o seguinte: no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra da cruz apareceu no horizonte. E entre aquele momento em que o homem com a marreta cravou o prego no pulso de Deus, o plano supremo foi cumprido. Nesse capítulo, ela vai nos ensinar que apesar dos pecados cometidos e da vergonha, nesse capítulo ela vai falar que apesar do pecado cometido e das vergonhas que acabamos sofrendo por causa do pecado, que nos acompanha constantemente, Cristo pagou um alto preço pela nossa liberdade. E ela vai falar sobre os sinais da vergonha. O primeiro, ela vai falar sobre esconder-se. O segundo, sobre negar. O terceiro, sobre culpar outra pessoa. O quarto, tentar encobrir. O quinto, que traz o medo. E quando guardamos isso e escondemos nossa vergonha dos outros e de Deus, Satanás usa essa vergonha, usa esse pecado para nos escravizar e nos nomear e impede que venhamos a perdoar a si mesmo e aceitar o perdão de Deus. A autora vai falar o seguinte sobre isso. Vergonha é uma emoção forte, provocada por falta de perdão, de você para você. Embora o Espírito Santo nos convença do pecado para levar-nos ao arrependimento, Satanás condena-nos com os nossos pecados para levar-nos a um estado de paralisia e desespero. Ela vai citar João 8,36. Satanás nos traz mentiras e dúvidas sobre a liberdade do Senhor. Mas qual é a verdade? Ela vai citar Hebreus 9,14, Romanos 8,1, 1 Pedro 2,6. Aceitamos o perdão do Senhor, mas sempre devemos lembrar dos nossos erros, não com dor e sofrimento, mas com o intuito de não cometê-los e lembrar-nos da gravidade do nosso pecado, da graça e da misericórdia de Deus e ser compassivo com os que caem no erro. Trata-se de escolha. Em quem vamos crer? Nas mentiras ou na verdade do Senhor? No 9º capítulo, ela vai falar sobre retirando a máscara e mostrando a face verdadeira. Nesse capítulo, ela vai nos ensinar a abandonar o medo e a vergonha do nosso passado e pecados, e retirar a máscara que muitos de nós costumamos construir e mostrar a nossa verdadeira face, deixando que as nossas marcas, as nossas cicatrizes sejam fontes de abençoar e ajudar outras pessoas no processo de cura. Ela vai dizer o seguinte sobre isso: espiritualidade caótica é uma descrição do cristianismo que a maioria de nós vive, mas que poucos admitem. É uma tentativa de transpor o muro religioso do segredo e tornar legítima uma fé inacabada, incompleta e não vivida. Espiritualidade caótica é uma celebração de um discipulado que se acha em construção. Nossas igrejas estão lotadas de pessoas que por fora aparentam estar satisfeitas e em paz, mas por dentro estão chamando por alguém que as ama, exatamente como são, confusas, frustradas, em geral assustadas, culpadas e quase sempre incapazes de comunicar-se, até mesmo com a própria família. Mas as outras pessoas da igreja aparentam ser tão felizes e satisfeitas que raramente alguém tem coragem de admitir suas necessidades mais profundas diante de um grupo tão autossuficiente, conforme a maioria das pessoas da igreja aparenta ser. Nós não nos envergonhamos de nossas cicatrizes e das coisas erradas que guardávamos em segredo. Não. Falamos a verdade claramente e mostramos a misericórdia de Deus em ação dentro de nós. No capítulo 10, ela vai... Eu me confundi, achei que era 9. No capítulo 10, ela vai falar sobre resistindo ao medo da rejeição. Ela vai dizer que Satanás adora usar nossas falhas e as nossas cicatrizes para nos atormentar e criar em nós o medo de sermos rejeitadas, caso essas feridas sejam expostas. E por isso que muitas de nós nos trancamos num quarto escuro. E há muitos personagens bíblicos que venceram o medo da rejeição. Ela vai citar esses personagens. Ela vai falar que foi Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Ruth, Samuel, Davi, Sadraque, Mesaque, Abednego e Esther. Ela vai dizer o seguinte:
Creio que vencemos o medo da rejeição quando o maior desejo em nossa mente e em nosso coração é glorificar a Deus. No capítulo 11, ela vai falar sobre rejeitando a mentira da desqualificação. Ela vai dizer que devemos ter cuidado ao comparar pecados e em querer achar quem é pior ou menos pior. Depois da mentira da rejeição e da mentira da desqualificação, o que Satanás nos coloca e tenta nos tirar de campo. Ela vai dizer o seguinte: não vou discutir que o tipo de serviço talvez necessite ser mudado, mas recusar aos servos verdadeiros o direito de servir é quase o mesmo que destruí-los. Eu preferiria ser aquela pessoa em julgamento a ser a pessoa audaciosa que impõe tal sentença de morte ao arrependido. Nem mesmo penso que aqueles que nunca foram sinceramente consagrados e terminaram caindo na própria rebeldia deveriam ser impedidos de servir após um completo arrependimento e uma busca incessante para alcançar o bem-estar espiritual. O fracasso dessas pessoas pode muito bem estar sendo usado por Deus para peneirá-las e transformá-las em servos verdadeiros que se dispõem a lavar os pés de seus semelhantes. Os verdadeiros arrependidos são, em geral, tão purificados e humilhados pelo infortúnio que se dispõem a fazer qualquer coisa. Se as pessoas que se dizem arrependidas continuam arrogantes e relutantes em aceitar responsabilidades, provavelmente não provaram o fruto do arrependimento. Falta-lhes muito ainda para estar preparadas. Mesmo assim, não desiste de ampará-los. Ajude-os, fale a verdade com amor e ore para que se arrependam verdadeiramente. A autora também vai citar homens e mulheres da Bíblia, mesmo diante do fracasso do pecado. Ela vai citar Davi, Rabi, Gideão, Paulo e Pedro. E ela ainda vai dizer o seguinte: Satanás usa os nossos erros e fraquezas do passado para nos sentirmos desqualificados. Também usa o que outras pessoas nos fizeram para nos sentirmos incapazes ou rejeitados. Ela vai citar Michael Iaconelli, acho que assim é a pronúncia do nome dele, e ele vai dizer o seguinte: nem todos escolheram o passado que tiveram. Muitas pessoas carregam cicatrizes de vivência, de evidência física, mental ou psicológica, e acordam todos os dias com lembranças aterradoras de um tempo em que agiram sob coerção. E agora encontram-se irremediavelmente presas, sem saber se enfrentam o passado ou fogem dele. A triste realidade da vida moderna aponta para um número crescente de pessoas cujas vivências sofridas no passado as convenceram de que não têm valor nenhum. Em geral, são elas próprias que decidiam ser desqualificadas para a responsabilidade de obter a graça de Deus. Essas pessoas se consideram casos perdidos, objetos manchados, sem condição de ser limpos, prisioneiras que não podem ser libertos. A autora ainda vai dizer o seguinte: Deus não nos chama para permanecer no banco dos reservas do jogo da vida. Ele nos chama para participar do jogo. E quanto àqueles hábitos que tentam dizer que somos desqualificados, nosso treinador tem uma carta no bolso. O Criador do Universo diz que fomos aprovados no teste físico e espiritual e estamos habilitados para jogar. No capítulo 12, Sharon vai falar sobre a importância de não apenas confessar os pecados, mas usar as nossas cicatrizes a fim de ajudar outras pessoas que vivem em desespero ou achar que somos os únicos a cair em tão grande erro. Ela vai citar 2 Coríntios 3:18. E ela vai citar também a história de um casal que, às vistas, a aparência desse casal parecia perfeita e que a esposa acaba caindo em adultério e fica grávida como consequência desse erro. Que o marido a perdoou sobre o erro de confiar no orgulho de estar segura e não cair. A respeito disso, ela vai dizer o seguinte: ela vai citar a pessoa que acabou relatando essa história, né? Tenho muita confiança em minha imunidade, mas foi ela que me deixou completamente vulnerável a uma infecção. Ela vai falar que o orgulho de estarmos segura ou ter uma vida santa e religiosamente nos cega para a percepção. A autora, então, vai relatar a história desse casal. O nome deles é Andrew e Bob. Eles contam que durante essa jornada, eles enfrentaram desprezo em público de outros cristãos, acusações de serem desqualificados para o ministério e condenação daqueles que não aceitam a graça e o perdão que Deus concedeu a eles. Ela vai falar também que o casal vai relatar também que alguns sentiram inveja e que Andrew não merecia perdão e restauração. Isso nos lembra o irmão do filho pródigo e também Jonas, né? Como a gente viu nos estudos anteriores. Ela vai fazer uma citação de Nancy, quebrantando-se completamente diante de Deus, do livro Quebrantando-se completamente diante de Deus. Nancy vai dizer o seguinte: posso pegar um grão de trigo e limpá-lo, colocá-lo em uma linda peça de porcelana na mesa da minha sala de jantar, iluminá-lo, tocar música para ele, orar por ele. Mas o que acontecerá? Absolutamente nada. Ele ficará sempre ali, sozinho. O que precisa ser feito com aquele grão para que produza fruto? Precisa cair na terra e morrer. Então, depois que estiver morto, ele criará raízes e os primeiros brotos da nova vida finalmente germinarão. Apesar de toda essa nossa conversa sobre adoração, união, reconciliação, amor e poder de Deus, passamos por cima do ingrediente essencial que torna isso possível. Creio que, uma volta a essa verdade, a necessidade de quebrantamento e humildade seja o ponto de partida para sentirmos o avivamento de que tanto precisamos em nossa vida, em nossa casa e em nossas igrejas. A autora também vai relatar o perigo de guardar tudo isso, todas essas cicatrizes para nós mesmos. E eu me lembro quando eu passei por isso e eu guardei essas coisas para mim, o quanto eu me sentia suja e me sentia também falsa, com uma máscara ali, tampando quem eu era. E ela fala que nós devemos olhar para o outro da mesma forma que o Senhor olha para nós, com graça, com amor, com misericórdia e com perdão. Como o Senhor trata os de espírito de condenação. Ela vai falar para nos lembrarmos da mulher do poço da mulher samaritana, que o Senhor a mostrou que por meio dele ela não teria que temer mais o julgamento alheio, pois por meio de Cristo era perdoada, amada e tinha agora vida. A autora ainda vai falar sobre a importância de nossas amizades e de cultivar confiança. Ela vai dizer o seguinte, por meio de uma citação de Ben... E eu não sei pronunciar o nome. Ela vai dizer o seguinte: quando atravessarmos a vida, segurando, agarrando, apertando e tentando desesperadamente apegarmos às coisas que deveriam ser naturalmente libertas, nós sofremos, ficamos amarradas, tornamos-nos emocionalmente sufocadas e trancadas no sofrimento. Perdemos a liberdade de movimento da vida e nos sentimos paralisadas.
Mas essa necessidade de contar aquilo que nos aprisiona não deve levar-nos a revelar pecados alheios. Desrespeitar o outro, devemos falar, mas sem denegrir a imagem do outro, causando constrangimento. Pois se fizermos isso, perdemos a oportunidade de um dia ver tal pessoa arrependida e regenerada. E agora sim, por fim, no último capítulo, no capítulo 13, ela vai falar sobre liberando o poder da nossa cicatriz. Nesse capítulo, ela vai falar sobre o perigo de nos aprisionarmos nas nossas cicatrizes e que uma das táticas mais destruidoras do inimigo é nos paralisar por meio das feridas emocionais e psicológicas, de nos infligir tanta dor e vergonha que nós iremos nos desesperarmos a ponto de nunca mais conseguir sair do lugar e de andar. Ela vai falar o seguinte a respeito disso. Há uma base comum de entendimento, perdão, aceitação e cura quando contamos as histórias verdadeiras de nossa vida, daquilo que enfrentamos durante a caminhada. Destruímos barreiras e criamos lugares seguros para nos arriscar e revelar a verdade. A intimidade nos relacionamentos pessoais produz vida quando não mais nos escondemos por trás da nossa máscara, da máscara da negação, do constrangimento, da culpa e da vergonha. Somos o que somos. Pessoas que atravessam dias bons e pessoas que atravessam dias muito maus. Deixamos de fingir que está bem e que a vida é maravilhosa. Quando compartilhamos nossas histórias, descobrimos uma forma de relacionamento sem fachada e sem necessidade de impressionar ninguém. Somos apenas autênticos. Isso nos dá uma tremenda liberdade. Eu costumava me perguntar que proveito haveria em recapitular os detalhes e reviver o sofrimento de uma experiência indesejada. Mas descobri que recebemos um poder tremendo quando ousamos abrir a boca para falar de nossas histórias pessoais com sinceridade e vulnerabilidade. Ao fazer isso, lembramos aos outros que a vida é uma jornada imprevisível para todos nós. Acontecem coisas ruins e o inimigo tenta destruir nosso espírito e senso de propósito na vida. Quando somos incapazes de lembrar que estamos engajadas em uma vida espiritual, não com armas e olho, mas com esperança, fé e alegria. Ratificamos nossa verdadeira segurança em Deus e nosso amor por Ele em meio ao sofrimento. A recompensa repleta de graça é que nos vemos envolvidos por um amor imutável, íntimo, incomensurável, que continua a conduzir-nos para o centro da maior de todas as aventuras. E ela continua dizendo que Jesus veio para introduzir uma forma radicalmente diferente de refletir a respeito da vida. Na língua grega, na qual o Novo Testamento foi escrito, há duas palavras que Jesus poderia ter escolhido para falar de alguém considerado pobre. A primeira sugere que alguém vive abaixo da linha da pobreza. Alguém que tem sempre de economizar aqui e acolá para sobreviver. Alguém que ganha dinheiro, mas muito pouco. Não foi essa a palavra que Jesus escolheu. Ele usou outra palavra que significa mendigo, uma pessoa totalmente sem recursos. Esse mendigo não tem esperança de sobreviver, a menos que alguém lhe estenda a mão e o levante. O que Jesus está dizendo? Bem, bem-aventurados os mendigos, aqueles que reconhecem que são espiritualmente pobres e falidos. Eles sabem que não têm nenhuma chance de sobreviver sem a intervenção da graça e da misericórdia de Deus. Eu falei que a citação era da autora, mas essa citação é do livro Quebrantar-se completamente diante de Deus, de Nancy. E ela vai continuar dizendo, temos a tendência de pensar que as cicatrizes atrapalham nosso serviço a Deus, mas são elas que nos tornam capazes de servir a Ele, por meio de nossa fraqueza. Ele nos torna fortes por meio de nossa morte, Ele nos torna vivos por meio de nossas feridas. Ele nos torna sãos. É assim que Deus libera seu poder. Em geral, Ele usa aquilo que nos feriu para nos levar à terra prometida. E ela vai continuar citando Samuel Chadwick, que acho que é assim a pronúncia dele, e vai dizer, é maravilhoso ver o que Deus é capaz de fazer com o coração quebrado quando Ele recolhe todos os pedaços. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com os seus amigos que estão passando por momentos de sofrimento, de dificuldade, ou que caíram em algum pecado e que estão se sentindo envergonhados, que você possa se compadecer dessas pessoas, orar por elas e com elas, possa exortá-las e possa fazer como essa minha amada irmã fez comigo, teve paciência, me ouviu, me exortou, me repreendeu, me aconselhou, mostrou as feridas dela para que eu pudesse receber também cura através das feridas dela. E se você tiver a oportunidade de emprestar um livro, de estudar com essa pessoa, então faça, não deixe de fazer isso. Eu sou muito grata por essa irmã, por essa amiga. Ela é muito especial para mim, a irmã Mônica, e eu sou muito grata por ter lido esse livro, ele me ajudou bastante. Então você possa abençoar outras pessoas com esse estudo desse livro, com esse review desse livro que eu trouxe aqui. Que não fique apenas entre a gente, mas que possa alcançar outras pessoas que passam pelo sofrimento. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, deixar o seu comentário. Deus te abençoe e até.